Ageu. Se você encontrar o Evangelho de Mateus, é só retornar. Malaquias, Zacarias, Ageu. É um pequeno livro, só são 2 capítulos. Começamos a meditar nele domingo passado e hoje nós queremos dar continuidade. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2 e o versículo 4. E 5, a Bíblia diz o seguinte: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Eu quero pregar nesta noite, subordinado ao tema, Deus encoraja o seu povo. Já ouvimos uma mensagem de encorajamento, que Deus nos gerou novamente pela sua palavra, e uma vez gerados novamente, a nossa vida, o nosso falar, o nosso comportamento, tudo é diferente. Nada pode ser como antes, quando nós não conhecíamos o Senhor. Domingo passado eu disse aos irmãos que nós estudaríamos o capítulo 1, o que conseguimos concluir. E disse que segunda nós concluiríamos o capítulo 2. Depois fui ver que o capítulo 2 é bem maior. E nós não tivemos oportunidade segunda. Tinha um obreiro nos visitando e trouxe-nos uma palavra que serviu para a saúde da igreja e incentivo para fazermos a obra. Hoje nós estamos a continuar. E lendo outras vezes esse livro, a gente começa a perceber a riqueza da palavra do Senhor nosso Deus. O capítulo de número 2 do livro do profeta Ageu, esse que é considerado profeta menor, que certamente ele foi o primeiro a profetizar quando o povo retornou do cativeiro babilônico. Todos sabem que a maioria dos profetas profetizaram antes do cativeiro. Nós lembramos-nos que tanto o Ezequiel quanto Daniel profetizaram no período do cativeiro. E depois do cativeiro veio Ageu, Zacarias e Malaquias. Ao olhar para o livro do profeta Ageu, eu fico olhando para este profeta e vendo-o um tanto quanto organizado, pois ele sabia as datas e citava das profecias que recebiam de Deus. E eu vejo nisto organização. Lembro-me de Cristo também, que é extremamente organizado quando escreve as cartas às igrejas da Ásia Menor. Ele sempre dizia: escreve isto, marca isto, registra isso. Foi o que eu vejo que aconteceu com o profeta Ageu. O capítulo de número 1 que nós vimos, o versículo de número 1, ele diz que foi no 2º ano do rei Dário. E esse Dário aqui não é aquele mesmo que estava nos dias de Daniel, o qual fez com que ele passasse pela cova dos leões. Aqui um outro. Ele diz que foi no 2º ano deste rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês. Olhando para esse texto, eu fico imaginando a sabedoria de Deus, porque Deus nunca usa alguém sem propósito ou objetivo. Esses dias citados por Ageu, era o 1º dia da semana, um dia muito especial. Hoje também é o 1º dia da semana.
olhando para esta data que ele diz, certamente o mês de Elul, provavelmente o mês de setembro. Como Deus não usa os seus sem propósitos, esta era a festa da lua nova, onde o povo comemorava e agradecia a Deus por aquilo que Deus enviaria para eles. Que naqueles dias não era tanta coisa assim. Porque a gente viu tanto no versículo de número 6, dizendo que eles semeavam muito, mas colhiam pouco, comiam bastante, mas não fartava, bebia muito, mas não matava a sede. Estavam até vestidos, mas eles não conseguiam se aquecer. O que eles recebiam, eles colocavam como que num saquetel furado. O Senhor explica que todas estas coisas aconteceram porque eles abandonaram o serviço da casa do Senhor e começaram a aplicar tudo quanto tinham e possuíam somente em suas casas. E Deus não gosta quando nós priorizamos qualquer outra coisa a não ser Ele mesmo e a sua presença. O versículo de número 11, ele reforçou dizendo: e fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre que a terra produz, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Mas é neste período em que o povo está reunido para uma grande festa que veio a palavra do Senhor a Ageu. O que me chamou a atenção depois de ler outras vezes esse texto é que o versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo. O Senhor não os chamou mais de meu povo, povo dele. Ele disse, este povo. É uma expressão que Deus não estava satisfeito com eles naqueles dias. A segunda profecia do profeta Ageu, capítulo de número 2, diz, no 7º mês, ao 21º do mês. Quando nós olhamos esta data aqui, agora nós estamos vendo que era o último dia da festa dos tabernáculos, porque ele diz que era no 7º mês, mas diz também que era 21º do mês, portanto o último dia. Essa data é marcante na Bíblia Sagrada, porque foi neste dia da festa dos tabernáculos que a Bíblia registra em 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículo 2, que Salomão fez a dedicação do primeiro templo, da primeira casa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, é nesse período em que a festa está acontecendo novamente, e daí o motivo do nome do profeta Ageu ser exatamente festivo. Aquele que alegrava, aquele que festejava, porque sempre as suas profecias eram dadas em períodos festivos. Observe mais ainda que foi em um período de festa, também sendo o último dia da festa, em que a Bíblia registra em João 7, versículo 37 e 38, que Jesus o Cristo disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Parece-nos que essa data vai se repetindo, porque também foi no dia 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero coloca as 95 teses na porta da Igreja Católica, quando é dado o desfecho da grande reforma, onde todos passaram a obter um exemplar da Bíblia Sagrada e não ter mais nenhuma dificuldade quanto a ler a Bíblia tantas quantas vezes quiser. Mas aquela data era uma data que precedia ou se comemorava o dia de Todos os Santos, logo após. De tal forma que todas as pessoas conseguiram contemplar e ver tudo aquilo. Não é de espantar que foi no dia de Pentecostes,
onde haviam pessoas de várias nações do mundo, que Deus resolve mandar o Espírito Santo para a terra e encher a sua igreja de poder e de autoridade naquele dia. Quando nós olhamos para o livro do profeta Ageu, é neste dia festivo em que ele diz: veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala a Zorobabel, que todos sabem que era uma autoridade civil, filho de Sealtiel, em outra tradução Salatiel. Ele era príncipe de Judá, portanto uma autoridade civil. Mas também fala Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esta uma autoridade religiosa. E ao resto do povo, dizendo: nós vimos desde o capítulo 1, versículos 12 a 14, que quando Deus quer fazer, Ele faz. Então Ele mexe com a autoridade civil, Ele mexe com a autoridade religiosa, mas também Ele termina por convencer todo o povo a ouvir a sua palavra. Porque é impossível alguém tomar uma iniciativa no mundo espiritual sem que não ouça a palavra do Senhor, Deus o Todo-Poderoso. É a palavra dele que nos incentiva, nos alimenta. É a palavra dele que nos desperta, nos reaviva. É a palavra dele que trabalha em nós. E se a palavra de Deus não fizer, não tem quem possa mais fazer absolutamente nada. Porque a palavra de Deus tem poder de cumprimento próprio e nós sabemos disso. Versículo de número 3 diz a Bíblia: quem é que há entre vós que tendo ficado, porque todos nós lembramos que foram 70 anos de cativeiro, e a casa que Salomão havia edificado também em um período festivo, ela havia sido destruída. Ora, aqueles que já foram de uma meia idade para frente, eles não estavam aqui mais, porque passou-se 70 anos de cativeiro. Quem saiu com 30, se vivo estivesse, já estaria com 100, pelo menos. Porque a construção dessa casa teve parada, embargada, por pelo menos um período de 15 anos. Ao ponto de o povo acostumar e achar que estava tudo muito bem, obrigado. O que foi preciso Deus usar o seu profeta e incentivar o seu povo. E é por isso que o tema da mensagem é Deus encorajando o seu povo. Quando nós olhamos para esse texto, o questionamento está aqui: quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Porque estava falando da primeira casa que Salomão havia ofertado a Deus. O texto sagrado continua e diz-nos a palavra: e como a vedes agora? A pergunta é: quem estava na inauguração da primeira e quem estava agora? Quem contemplou a primeira casa e quem está vendo esta última, em que estava vivendo aqueles dias pós-cativeiro? O questionamento continua: não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Aqui está um dos motivos porque muita gente nos nossos dias adoecem. E porque muita gente nos nossos dias não produzem quase nada para Deus. O nosso maior problema é que sempre nós estamos fazendo comparação com o que fazemos ou deixamos de fazer com outras pessoas. O problema é que nós estamos sempre a comparar a nossa vida, ou se desenvolvemos, ou se retrocedemos com outras pessoas. Se todos nós reuníssemos todas as nossas forças para fazer tudo para Deus, e por mais simples que fosse o que fizéssemos para Deus, se o propósito fosse o maior, que é de glorificar a Deus, por mínimas que fossem as coisas que fizéssemos, se o propósito fosse o maior de glorificar o nome do Senhor, nós estaríamos satisfeitos e continuaríamos trabalhando para o Senhor.
O outro motivo é porque às vezes nós nos comparamos com outras pessoas. E o certo seria nós nos compararmos com nós mesmos. Você já pensou se hoje o meu análise fosse como eu estive ontem? Será que eu consegui melhorar hoje um pouco mais na presença de Deus? Será que eu conseguirei amanhã ser melhor do que eu estou sendo hoje? Porque hoje eu preciso ser melhor do que o que fui ontem. Porque se nós crescermos nesta vida de progresso, servindo a Deus, a nossa vida melhorará. Mas de repente eu posso fazer comparação com alguém que possa ser melhor que eu. Mas às vezes posso comparar-me com alguém que possa ser pior. E de repente eu vou me acostumando com a minha vidinha espiritual medíocre. E se eu me comparar, porque geralmente as pessoas só se comparam com quem é pior. Quer ver um exemplo? As pessoas dizem, pastor, eu posso fazer isto ou aquilo. E a gente diz, vamos para a Bíblia. Diz, não, deixa esse negócio de Bíblia. Pastor, todo mundo já está fazendo. A gente quer fazer o que todo mundo faz. Mas nós não fomos trazidos para a terra para fazer o que todo mundo faz. Nós fomos trazidos para cá para sermos luz do mundo e sal da terra, astros do mundo, para ser a cópia de Cristo na face da terra. Porque nós temos em nós o nome de Cristo. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O questionamento é, esta casa na realidade é como nada, porque a primeira casa era muito luxuosa. Havia muito de ouro, de pedras preciosas naquela casa. O que esta andava muito longe de ter a riqueza que havia naquela casa. Quando nós olhamos para o texto sagrado, versículo de número 4, Deus encorajando o seu povo, aí diz assim, esforça-te, Zorobabel, porque no capítulo 1, versículos 12 a 15, mostrou que Deus esforçou o espírito de Zorobabel, esforçou o espírito de Josué, esforçou o espírito de todo o povo. E uma vez que Deus levanta o espírito do povo, quem pois o abaterá? Mas o povo está olhando para a casa e está desanimando. Todas as vezes que nós fizermos comparações assim, nós decairemos na nossa vida espiritual. Mas todas as vezes que nós nos compararmos conosco mesmo, nós vamos querer dar um passo à frente e subir mais um degrau na presença de Deus. Quando eles fizeram esta comparação com a primeira casa e com esta última, a Bíblia Sagrada diz, ou pelo menos deixa-nos entender, que de novo eles fraquejaram na fé. Novamente eles começaram a desanimar. A vida espiritual é assim. Às vezes nós pensamos estar bem e quando pensamos que não, nós já fraquejamos outra vez. Às vezes nós saímos de um culto desse como um gigante na fé, mas uma ligação, uma notícia, um olhar de uma pessoa, uma palavra é o suficiente para nos lançar por terra outra vez e nós deixarmos de acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos para o texto, aí diz-nos a palavra no versículo 4, ora, pois esforça-te, Zorobabel, quem está dizendo é o Senhor. Ou seja, o Senhor já havia levantado o espírito deles, outras vezes eles estavam entristecendo, e o Senhor está dizendo, aplica uma força maior do que aquela que é comum você aplicar. Em outras palavras, ore mais, leia mais a Bíblia, aproxime-se mais de mim, frequente mais os trabalhos da igreja. Aquilo que você pode fazer, vá fazendo, porque a parte de Deus Ele não negligenciará, mas a nossa muitas vezes é negligenciada. A Bíblia Sagrada diz no versículo 4, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e Silvio, mas era uma autoridade espiritual, sim, mas era um homem, e o homem, ele é assim, porque nós fomos feitos do pó, por mais alto que seja o posto,
em que nós ocupamos ou viermos ocupar, nós não estamos imune, às vezes desanimar, às vezes ficar meio triste, ou até pensar em desistir, mas sempre que nós assim estivermos, o Senhor usará de bondade e misericórdia para nos ajudar, porque o apóstolo Paulo disse: até quando pensava que estava fraco, era aí que ele se sentia forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Eu não sei como você chegou aqui, eu estou lhe dizendo que Ageu estava sendo usado por Deus para encorajar o povo de Deus, e eu estou lhe repassando esta mensagem para que você saia daqui encorajado na palavra de Deus, porque esta palavra nos alimenta e nos encoraja. A Bíblia Sagrada diz que Deus encoraja Zorobabel, autoridade civil, encoraja Josué, autoridade religiosa, mas o Senhor disse: esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor. O Senhor disse: esforcem-se, estejam de ânimo pronto, levanta a cabeça, olha para frente, seca a barriga e enche o peito e anda de fronte erguida, mas somente está de ânimo pronto, de cabeça erguida, sem tomar atitude, nada vai acontecer. Por isso a Bíblia, como é completa, disse: e trabalhai. Então tem que empregar força, tem que derramar suor, tem que haver resistência, tem que haver luta. E aí ele diz o seguinte: porque eu sou convosco, é a melhor parte, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós fazemos aquilo que nós precisamos e devemos fazer, o Senhor entra na batalha conosco e diz: eu estou com vocês, eu não vou abrir mão. Ah, mas é difícil para o jovem, é difícil para o velho também, é difícil para o adolescente, é difícil para o adulto do mesmo tanto. E como é que todos nós vamos vencer? É nós levantando a cabeça, olhando para aquele que é autor e consumador da fé, e tendo a garantia de que Ele está conosco e que Ele nos dará vitória. A Bíblia Sagrada diz que é Ele quem diz, versículo 5: segundo a palavra que consertei. Aqui nós vemos Deus empregar duas coisas que Ele zela e vela muito bem. A Bíblia Sagrada diz, ou segundo a palavra que consertei convosco. São duas coisas que Deus vela e zela. Primeiro, a sua palavra. O próprio Salomão disse que mais vale uma boa palavra, um bom nome, do que as muitas riquezas. E é impossível ter um bom nome se não tiver palavra. Portanto, Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. É por esse motivo que você pode pregar a palavra com ousadia, com garantia e com certeza, porque Deus vela pela palavra dele para fazê-la cumprir. Mas ele diz também que estava empenhado o seu conserto, ou seja, a sua aliança. No culto da família nós pregaremos que Deus é vingador de quem quebra a aliança, porque nós precisamos saber que Deus não gosta, que Deus não quebra, e Ele não quer que nós quebremos aliança, principalmente com Ele. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, Ele está dizendo que tem penhorado a sua palavra e também a sua aliança. Quando todo o povo saía do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, ele dizia: não tenham medo. No versículo 4 ele diz: eu estarei convosco. E ele faz uma lembrança do que aconteceu no passado com o povo de Israel. Ele disse: foi eu que tirei vocês lá do Egito. Vocês estão lembrados? Foi eu que enviei vocês para o cativeiro, e é eu que estou tirando
tirando vocês do cativeiro, do mesmo jeito que o meu espírito estava com vocês quando saíram do Egito, eu estou outra vez convosco. Eu acredito por esta palavra que Deus está conosco, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos essa garantia de Deus e por isso nós podemos prosseguir de fronte erguida, porque Ele está conosco. Nós não temos o direito de desanimar a quem quer que seja. Nós não temos o direito de às vezes ficarmos apavorados, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele disse para Pedro: tu és apenas um grão de areia, um fragmento de rocha, mas sobre esta pedra minha igreja está edificada, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo marcha vitoriosa, crendo na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele disse: vocês não precisam ter medo. Versículo de número 6: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra e o mar e a terra seca. Até o versículo de número 5, Ageu estava falando de algo dos dias em que ele estava vivendo, mas agora o sobrenatural na palavra de Deus começa a aparecer e vislumbrar o futuro. Ageu resolveu a questão do seu tempo, mas como ele é profeta, ele está olhando agora para o futuro. A mesma profecia está em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 26, a seguir vamos dar uma olhada. É Novo Testamento, mas a palavra de Deus, ela se comprova do Gênesis ao Apocalipse. Capítulo 12 de Hebreus, versículo de número 26, a Bíblia Sagrada diz: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez eu comoverei não somente a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, oh glória a Deus por isso, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Observe, Deus nos inseriu no seu reino, e o reino dele não pode ser abalado, porque no final do profeta Ageu, em outra mensagem, nós veremos que todos os reinos ruirão, mas o reino de nosso Senhor Jesus Cristo permanecerá. Retenhamos a graça. Aqueles que foram agraciados por Deus, segura esta graça na vida, porque esta graça nos sustentará até o final. Eu sou esquisito e você é complicado, mas nós estamos aqui pela graça. Nós não estamos aqui por méritos próprios. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ela nos alcançou, e nós glorificamos a Deus por isso. Por isso retenhamos, guardemos essa graça pela qual sirvamos a Deus. Ninguém serve a Deus porque é santo, porque é bom. Nós servimos a Deus por causa da graça. Até quando a gente não quer servir, Ele diz: tu vai me servir. Até quando a gente diz: eu vou abandonar, Ele diz: tu vai continuar. Até como a gente diz: eu não consigo mais, vem uma força não sei de onde. É da graça de Deus, é da graça de Deus, é da graça de Deus que nos fortalece para que possamos prosseguir. E nós prosseguimos como se nunca nós tivéssemos enfraquecidos na vida. A Bíblia Sagrada
Sagrada diz que nós servimos a Deus agradavelmente. Ninguém serve obrigado, só serve se agradar de servir a Ele. E a Bíblia diz que quem serve a Ele, serve com reverência. Num culto como esse, há uma necessidade de que todos nós reverenciemos a Deus. Aqui não é lugar de nós acessarmos as redes sociais. Aqui não é o local de nós mascarmos chicletes. Aqui não é o lugar para conversas paralelas. Aqui não é lugar para nós passearmos. Aqui é o local que nós servimos a Deus com reverência. Aqui a gente levanta até a mão. Aqui a gente bate até palma. Aqui a gente pode até ficar de pé a adorar, caminhar ou correr ou pular, mas tudo debaixo de uma reverência e de uma piedade ao Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia Sagrada diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então tenhamos cuidado quanto a isso. Nadab e Abiú morreram próximo ao altar, porque certamente profanaram, porque certamente não levaram a sério aquilo que é de tanta seriedade, o culto a Deus. E Deus está vigiando o culto. Deus passeia no meio do culto. Deus recebe o culto que é oferecido a Ele, mas Ele fica vigiando para saber como as coisas dão andamento no culto, porque somente dele é louvor, somente dele é a honra, somente dele é a glória, o poder e a sabedoria para todos sempre. É por esse motivo que o profeta vê o futuro e ele diz: ainda uma vez. Muitos dizem que isto aqui é passado, mas é porque falta-lhes o Espírito de Deus, e ficam dizendo: não, isso já se cumpriu de acordo com o período histórico. É verdade que já houveram muitos moveres, mas ele está falando aqui de um tempo futuro. Ele diz: ainda uma vez, daqui a pouco eu farei tremer os céus, tremer a terra, tremer o mar e temer a terra seca. Será que nós estamos preparados para isso? A segunda vinda de Cristo, ela está se aproximando, e isto vai acontecer. Pode esperar, a terra vai tremer, o céu vai ser abalado, as águas do mar vão rugir, mas nós vamos glorificar a Deus, ainda que a terra seca se mova, porque o nosso Deus é poderoso. Quando você lê o livro do Abacuque, ele diz: na terra da frente dele vai raio, vai fogo e vai fumaça, mas atrás dele também vem tempestade arrebentando e arregaçando tudo. O profeta Naum diz no capítulo 1 e o versículo de número 3: o que ele acha bom é andar na tormenta e na tempestade, e a nuvem que nós vemos é a poeira dos pés do Deus a quem servimos. O céu vai tremer e a terra vai tremer, o céu vai ser abalado, a terra vai ser abalada, as águas se abalarão e a terra seca abalará. Mas antes que isto aconteça, o Senhor vai abalar a sua igreja e o coração de quem serve a Ele, com poder, graça e autoridade para fazer a sua obra. Aleluia! Deus vai fazer uma coisa nova. Deus está para fazer uma coisa nova. E Deus gosta de agir em tempo de festa. E hoje é a primeira festa da semana. Hoje é domingo e nós estamos festejando a Deus pela semana que vai chegar, e nós atravessaremos em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz no versículo de número 7: eu farei tremer todas as nações. Não se espante, é Bíblia Sagrada, é palavra de Deus. As nações vão tremer também. Céu vai tremer, mar vai tremer, terra seca vai tremer todos os povos, mas as nações também tremerão.
Para que isso? É porque tem que anunciar que vai chegar o desejado de todas as nações. O desejado de todas as nações. Não é que todas as nações o desejam, mas é que todas as nações têm um povo que para o povo lá fora é um povo que não sabe de nada, não entende nada, mas nós andamos pela Bíblia e a Bíblia fala sobre o desejado de todas as nações. O nosso bem-amado está para descer, e quando ele descer, nós vamos encontrar com ele e nós moraremos eternamente com ele. A sua palavra está nos garantindo de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Teólogos e teólogos ficam discutindo esse versículo bíblico, porque como ele aponta para um período futuro, eles dizem que aqui não é o desejado de todas as nações. Eles dizem que a interpretação correta é as coisas desejáveis de todas as nações. Porque aqui se reporta ao período milenar. Mas isso aqui para mim eu resolvo fácil, na minha concepção. Se é o desejado de todas as nações, é ele o próprio. E se as coisas desejáveis, porque no milênio eles ofertarão e eles cultuarão a Deus, se as coisas desejáveis, também é Ele que vai dar com que eles possam ofertar. Eu acredito assim, porque o versículo próximo fala disso, porque ele bate no peito e diz: minha é a prata e também meu é o ouro. Ou nós servimos um Deus que é rico, sendo desejado de todas as nações, é Ele mesmo. Mas se é que as pessoas vão trazer o que todas as nações desejam, é Ele quem vai dar condições para que eles possam ofertar a Ele mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa: se tu tens alguma coisa e se tu tens uma respiração ainda, é Ele quem dá. Se Ele te der, tu tens; se Ele tirar, já era. Nós só estamos aqui respirando porque Ele está nos dando. Então para mim Ele é meu desejado, e se Ele me der alguma coisa, é Ele que está me abrindo a porta para que eu possa possuir. Então eu glorifico a Ele, porque Ele é rei e vive para todo sempre. Versículo de número 9: a glória desta última casa. Por que da última casa? Porque esta última casa, na visão de muitos, pode ser a segunda, mas a visão de Ageu aqui, ela é futura, começando desde o versículo de número 6, como nós estamos conversando com os irmãos. Sendo ela futura, Ageu não falava só daquela casa de Zorobabel, ele estava se reportando também à casa que Herodes o Grande reconstruiu, e que Jesus fala acerca dela no capítulo de número 24 de Mateus. Mas também ela não para ali, porque certamente aquela casa também será profanada, conforme está em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, que o anticristo vai se assentar querendo ser Deus, querendo ser adorado. Portanto o templo certamente profanará. Quem confirma é o profeta Daniel no capítulo 9, 24 a 27. Mas também ele está se referindo àquela casa que nós estudamos há poucos dias, de Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48. E naquela casa o Senhor estará ali. É verdade que esta casa aqui, ela não era tão suntuosa e tão luxuosa como a casa de Salomão. Ela era muito mais simples, de forma que trouxe decepção aos que estavam vivos naquele dia. Mas Ageu estava falando de uma glória que entrariam na casa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então, na segunda casa, ou nesta última, Jesus Cristo entrou como homem, e nós estudamos nessa manhã que ele se levantou para ler o livro. Todo mundo ficou olhando para ele.
E como Moisés havia falado acerca dele, que se levantaria um depois de Moisés, Jesus lê o livro, volta, se assenta na cadeira que era a de Moisés, e todo mundo está olhando e dizendo: a cadeira do centro ninguém senta, a cadeira do centro só quem pode sentar é aquele que é o Messias. E ele está dizendo que a escritura está se cumprindo hoje. Será que ele é o Messias? E alguém dizia: não, ele é o filho aqui do José, mas da Maria. Eles não o reconheceram, por isso mataram. Mas ele é o nosso Cristo, o Messias. A mulher samaritana olhou para ele e disse: eu vejo que tu és profeta, não és porventura o Messias? Ele disse: sou eu, mulher, sou eu que estou falando contigo. Uma mulher ímpia, depois de ter contato com Cristo, conheceu, mas os religiosos da época não conheceram. Nós precisamos ser simples, a fim de que conheçamos a graça de Deus e o poder de Deus. Nós não podemos crescer tanto a ponto de não conhecê-lo, mesmo quando ele está perto de nós. O versículo de número 9 diz: eu encherei de glória esta última casa, mais do que a da primeira, e o Senhor dos exércitos neste lugar dará a paz. É verdade que estava falando do período milenar, quando haverá paz na terra, mas essa palavra já se aplica hoje, porque Jesus está entronizado nesta igreja. Fique de pé, e o Senhor dá paz a nós. Quem é que tem paz na alma? Oh irmão, a minha alma está cheia de paz. Eu tenho grosso, prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu não tenho riqueza, eu não tenho conta no banco, eu não tenho algo financeiramente falando, mas a minha alma está cheia da paz de Jesus Cristo de Nazaré, esta que eu lhe anuncio. E este lugar aqui eu tenho visto Deus dá paz a muitas pessoas desesperadas, e quem sabe hoje é o seu dia. Só depende de você entregar a sua vida a Ele. E a Bíblia Sagrada diz: eu darei a paz neste lugar, diz o Senhor dos exércitos. Se você quer paz, Ele é o príncipe da paz. Se você quer paz, o Pai dele é o Deus de paz. Se você quer paz, o Espírito é de paz. Há uma paz indizível na nossa vida. Ele quer encher de paz a nossa família. Ele quer que haja paz na nossa igreja. E para isso nós precisamos nada mais, nada menos do que o Espírito de Deus na nossa vida, pois o Espírito é de paz. E a pomba que desceu sobre Cristo, simbolicamente branca, trazendo a paz naqueles dias, porque Ele é príncipe da paz. E no batismo de Jesus, nós vemos a Trindade, o Senhor bradando no céu: é este o meu Filho amado. Jesus Cristo descendo e saindo das águas, e o Espírito descendo em forma corpórea como de pomba. Irmão, receba paz na alma, tenha paz no coração, independente das circunstâncias, das dificuldades, receba paz na alma. Hoje é domingo, é primeiro dia da semana. Vá para casa cheio de paz, sorriso de orelha a orelha, porque neste lugar, diz o Senhor, eu darei a paz. Neste lugar o Senhor enche a casa de glória muito mais do que as outras. Não importa por onde você passou, o que você fez, se você decidiu entregar a sua vida a Cristo, é este último momento que será valorizado na presença de Deus, para o seu louvor, honra e glória para sempre. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Arrepender-se dos seus pecados, abandonar a vida velha e viver para Cristo. Eu quero lhe convidar para retornar amanhã, para nós permanecermos na presença do Senhor. Pai querido e eterno, nós louvamos ao Senhor por sua palavra. Nós louvamos ao Senhor por seu Espírito. Nós louvamos ao Senhor por sua graça, garantia, por tudo quanto o Senhor nos tem proporcionado.
Nós bem reconhecemos que não há valor algum em nós se não for a tua bênção e graça sobre as nossas vidas. Mas nós aguardamos e desejamos a tua presença e queremos estar mais perto de ti dia após dia. Senhor, o Senhor sabe quem está enfermo nesta noite. O Senhor sabe quem tem passado dificuldades e nós te apresentamos também a irmã Jaine, te apresentamos a irmã Beatriz também, te apresentamos a irmã Ana Maria, te apresentamos a irmã Raimunda, apresentamos a todos que pedem oração em teu nome. Olha para a vida do teu servo, pastor José Nilson, líder desta igreja. O Senhor conhece-nos por dentro e por fora. Olha para a vida do irmão Luiz Braga, o teu servo que está aqui adorando o teu santo nome. A tua palavra nos mostrou nesta noite que em dias de festa o Senhor usava Ageu como uma palavra de encorajamento, como uma palavra para dizer que quando o Senhor quer fazer, o Senhor faz. Nós estamos em festa e eu estou entendendo que o Senhor marcou este encontro nesta noite. Tem muita gente que nós não víamos há tempos e outros que nós nem conhecemos. É dia de festa e a tua palavra está sendo liberada esta noite. E nós acreditamos que quando esta palavra é liberada, a cura divina, a transformação, a mover das águas como havia em João 5, a água era movimentada e o primeiro que descesse era curado. Eu estou entendendo que há um mover de águas nesta noite aqui diferente para as nossas vidas e nós estamos descendo na água, nós estamos descendo aqui na tua presença. Então, ó Deus, destila cura, derrama graça sobre nós nesta noite e cura o teu povo, porque nós acreditamos no poder da tua palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus seja conosco não somente agora, mas sempre. Todos dizem a paz do Senhor. Amanhã nós lhe aguardamos.